Retorno e me abrigo em Buda, retorno e me abrigo no Dharma, retorno e me abrigo na Sangha. Os 3 tesouros, as 3 joias do budismo, que é Buda, Dharma e Sangha. Buda significa o ser, a pessoa que acorda, que desperta para o Dharma, que é a lei verdadeira, e que vive em harmonia com a Sangha, com a comunidade. Sangha, comunidade, são as pessoas que facilitam a nossa prática do Dharma de Buda. Estamos aqui ao vivo no Facebook Live. Se você ainda não entrou, pode entrar, que hoje estamos ao vivo. Se quiser telefonar, é 3171-0221. Para quem não tem o Face Live, que gostaria de falar por telefone, é 3171-0221. Quero agradecer muito o pessoal de Nazaré Uniluz, onde fiz um retiro esse final de semana. Foi maravilhoso, os voluntários foram excelentes. Tivemos até a benção de uma massagem, de uma grande massagista, Mayumi-san. Então, foi muito agradável e fizemos um retiro de silêncio. Então, vocês podem imaginar o que acontece comigo depois de passar 3 dias em silêncio. Nossa! Vocês não sabem a diferença quando as pessoas começam a falar. E é engraçado, a gente faz um retiro e ficam todos, quase todos conseguem ficar em silêncio. Sempre tem aquelas pessoas que precisam falar com alguém, que estão com algum conhecido próximo, e que você vê que elas ainda não estão preparadas para realmente vivenciar o silêncio. Mas quando acaba, eles servem uma refeição muito gostosa, vegetariana, vegana, tinha lasanha com coisas que eu nunca teria imaginado, que a gente fizesse uma lasanha com abóbora, foi muito gostoso, sabe? E aí as pessoas começam a conversar, porque ficaram em silêncio, elas começam a falar muito. E eu fiquei na sala comendo com aquelas pessoas conversando, inclusive conversavam comigo, e quando eu acabei de fazer a refeição é que eu saí para o jardim, um jardim belíssimo, florido, como foi gostoso ficar em silêncio de novo. Como é agradável ouvir os pássaros cantando. Há momentos em Nazaré que ao meio-dia, por exemplo, a meditação é feita no jardim. E eu me sentei no jardim. E nessa manhã tinha acontecido uma coisa interessante. Eu ia fazer uma palestra, eu estava fazendo uma palestra, são poucos momentos que eu falo durante o retiro. E quando eu comecei a falar, o que eu ia falar, um passarinho, que eu não sabia quem era, veio na janela e começou a piar, mas bem forte, bonito, lindo. Eu tive que esperar ele ficar quieto para falar e me lembrei de um texto muito antigo do fundador da nossa ordem, Mestre Dogen, que ele diz que o Dharma, os ensinamentos, a verdade, é pregada por toda a natureza. As pedras estão ensinando, o jardim está ensinando, as plantas, os pássaros. E foi muito bonito, realmente, a gente ter essa percepção muito clara de que aquele passarinho era a manifestação da verdade e do caminho. De pouco depois, fomos sentar no jardim, e estou sentada em umas pedras que tem lá, e de repente eu ouço aquele mesmo canto. Eu falei, quem será esse pássaro? Qual será a aparência desse passarinho que canta tão bonito? E havia uma pequena árvore, uma minúscula, um arbusto, com os galhos muito fininhos. No topo desse arbusto tinha um passarinho pequenininho, talvez tivesse aqui uns 10 centímetros ou menos de tamanho, de altura, cinza, marronzinho, sabe? Passarinho bem comum, com aquele biquinho pequenininho. E era ele. Ele que estava piando o tempo todo, mas que bonito, que som lindo. E no dia seguinte, de novo, ao meio-dia, fui fazer a meditação no jardim e o mesmo passarinho estava ali cantando. E ele cantava para um outro à distância que respondia. Mas como é bonita a vida! Como é gostoso a gente poder estar vivo e poder silenciar para ouvir melhor. E quando a gente silencia, nós podemos ouvir muito, 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 muito mais. Às vezes estamos falando tanto. E não só falamos para fora, como falamos internamente. Então, eu queria convidar vocês a apreciar um pouquinho o silêncio em alguns momentos do dia. Eu recomendo às pessoas, ao acordar de manhã, sentar um pouquinho em silêncio. Procure pôr a coluna erecta, alinhar a coluna vertebral.
ter alguns instantes de respiração consciente. Nesse livro, Zen para Distraídos, que o Nilo, que aqui é o produtor do programa, compilou de programas aqui da rádio, tem explicações muito claras de como que a gente pode fazer essa meditação em casa, esse princípio de processo meditativo que é o autoconhecimento. Mas para você se autoconhecer, às vezes temos que nos calar. E calar essas vozes internas é mais difícil, às vezes, do que a voz externa. Às vezes nós conversamos. Tem alguém na linha, não tem? Alô, quem está falando? É o João do Porto Feliz. João, da onde? Tudo bem, monja? Oi. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, e com você? Tudo bem. Aqui ontem a senhora está falando dos passarinhos aí, né? Isso. E eu entrei, eu fiquei pescando assim, concentrado, sabe? Sim. Aí eu vi um gavião, ele sentou, ficou quase uma hora, observava eu. E aí eu fiquei analisando o que é. Eu falei, esse gavião, acho que ele está querendo falar alguma coisa para mim. Uhum. Ele olhava para mim, olhava da árvore, sabe? Sei. E eu fiquei analisando assim. Aí eu estava analisando esse gavião, eu achei estranho, o gavião olhava. Um gavião, É? Não era da Fiel. É um gavião, não sei que ele queria. Eu sei, não. Mim, os pássaros todos, né? Eles têm uma relação conosco, né? Então, às vezes, ele estava só querendo saber, você está bem aí? Está tudo bem aí? Você tem alguma comida para mim? Tem alguma coisa para me oferecer, né? Às vezes eles estão olhando para ver o nosso comportamento mesmo. Assim como a gente tem curiosidade sobre eles devem ter sobre a gente. Você não acredita nisso? Acredito. Então, é essa interação do ser humano com a natureza que a gente fala que é os ensinamentos sagrados. Da gente perceber que estamos relacionados a todos. Às vezes a gente não entende a linguagem deles, né? A gente fica meio em dúvida, o que será que está falando comigo, por que está me olhando, né? Mas temos isso com pessoas. Às vezes você está no ônibus e alguém fica te olhando, você fica pensando, por que será que está olhando para mim, né? Diga. Uma vez eu estava no rio assim, aí do lado, né, e as formigas, elas caminham no pasto, né? Sim. Aí eu coloquei uma madeirinha trancando o caminho. A sujeira que para dentro do ninho, para quando chegasse o frio, né? É. Aí parece que uma avisa a outra, o caminho lá tá fechado, colocaram um pau no meio. Aí elas começam a desviar do local. Isso mesmo, que bonito, viu? Parabéns. A gente começar a perceber e respeitar cada forma de vida, né? Mesmo as pequenininhas. É muito importante. O mosteiro tibetano lá de Três Coroas, eles têm um pedaço de madeira vermelho que eles põem no chão, está escrito em branco. Cuidado, formigas trabalhando. Que é para o pessoal não pisar nelas. Não é bonito? Esse pensamento que você tem é um pensamento iluminado. Viu? Meus caminhos estão meio fechados aqui. O que é bom para abrir meus caminhos, irmão? Para abrir os caminhos? Está meio parado. Para ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro tem que ir atrás. Tem que procurar. Tem que procurar. Primeiro tem que pensar que é possível. Tem que acreditar que você consegue. E ter essa inspiração de onde é que eu vou hoje. De manhã cedo, a minha sugestão é que você acorde, sente-se alguns minutos em silêncio, respire profundamente, sinta-se conectado com a natureza, com tudo, e aí saia para falar com pessoas, lugares que você acha que talvez você tenha condição de ter trabalho, de ter emprego, entendeu? Mas a gente tem que, primeiro, dar um espaço vazio dentro de nós para poder deixar que a natureza nos leve. Eu consegui meu emprego nos Estados Unidos assim. Eu saí na rua, eu meditei de manhã e disse assim, hoje eu vou deixar que o universo me guie. Eu ia atravessar a rua para fazer uma entrevista no emprego e o farol fechou. Aí eu virei para a direita e encontrei um emprego. Viu? Então, a gente acreditar nisso, sabe? Não ir só pela razão, mas ir um pouquinho pela intuição também. Tá bom? Eu vou me despedir, que tem outras pessoas querendo falar. Eu agradeço muito ter conversado com você. Agora, faça força, mas é uma força sem força. É uma intenção sem intenção. Mas tem que fazer alguma coisa para conseguir, tá bom? Sabe quem me ajuda muito?
Porto Velho, aqui defendendo. Eu não estou te ouvindo direito. Eu peço desculpas, porque a ligação agora não está muito boa. Mas agradeço muito a sua chamada. Espero que o que a gente conversou aqui tenha ajudado não só a você, mas a tantas pessoas que estão ouvindo o programa. E Nilo, como é que está aí? Olá, boa noite a todos, tudo bem? Um bom feriado para todos também, amanhã. Vladimir manda um olá desde a Suíça. Muito bem. Nem imagino que horas sejam lá agora, não sei. Acho que são 4 ou 5 horas a mais, não? A Luana perguntou se devemos temer a inveja dos outros. Não, nós podemos nos cuidar, porque a inveja, uma coisa que o professor Karnal fala tanto e que é tão interessante, diz assim, é diferente da cobiça. A cobiça eu quero ter o que você tem, a inveja eu quero destruir você. Não é que eu quero ter o que você tem, eu quero acabar com você. Então a gente tem que se cuidar para não permitir que pessoas falem ou sejam prejudiciais a nós. Então, quando você percebe que uma pessoa está com a intenção de destruir você, de fazer coisas negativas para você, você tem que fechar as causas e condições para que não chegue até você. Não é bem temer, mas é cuidar. Mais do que o medo, como diz o Mia Couto, que é um autor português, eu recomendo que leia, chama Mia Couto, é homem, não é mulher, Mia Couto. Ele diz assim, o medo você põe no bolso e vai para frente. Não pode nos parar. Isso eu acho muito importante. Vamos falando em Portugal, a Lígia manda lembranças lá da Ilha da Madeira, e diz que quer agradecer publicamente o trabalho do canal Mova e da Rádio Mundial aqui com o programa Momento Zen. A Lu está em Belo Horizonte nos acompanhando também. Opa. E a Sandra coloca uma questão que talvez tenha um link com este ouvinte com quem a senhora acabou de falar, Oxi. Porque ela pergunta como fazer para trazermos conosco as coisas boas do universo, trazer dos pensamentos, tem como? Bom, existem muitas maneiras de você até perceber que aquilo que você acha que não é bom pode ser bom. É como é que você dá essa virada de olhar. Como é que você percebe que até aquela pessoa que, em princípio, estaria no seu pensamento sendo uma pessoa malévola para você, ela pode estar apontando um caminho. Às vezes um caminho como, não vou ficar perto dessa pessoa e vou sair. E aí eu saio e encontro uma coisa boa ali do lado. Então não significa que eu tenho que suportar abusos, que eu tenho que suportar discriminações e preconceitos. Aliás, você lembrou que amanhã é um feriado importantíssimo, que aqui no estado de São Paulo é feriado, que muito me alegra que seja o Dia da Consciência Negra. E hoje me mandaram pelo WhatsApp uma mensagem muito maravilhosa, falando de nomes de pessoas, de Rebouças, por exemplo. A Avenida Rebouças, aqui em São Paulo, que tem também o túnel Rebouças, no Rio de Janeiro, é de um cidadão que era negro, filho de duas pessoas que pôde estudar, que pôde se formar, que se pôde tornar engenheiro, naquela época que nem cotas haviam e que a pessoa não conseguia ter acesso à educação superior. Então, Rua Teodoro Sampaio também, a mesma coisa. Teodoro, ele era filho de um ex-padre com uma senhora que trabalhava para ele e se tornou um homem excelente, um grande empreendedor. Então, a gente tem que saber respeitar pessoas que vêm da África, a mãe África, que é o berço da vida humana, e respeitar essas pessoas que vieram aqui como escravos, gente. É diferente. Os outros povos que migraram para o Brasil não vieram como escravos, vieram porque quiseram vir. Alguns foram convidados, como os japoneses, os italianos, mas muitas pessoas vieram com autonomia. Ser escravo é outra coisa. E é preciso acabar com qualquer forma de discriminação e preconceito contra o povo de origem africana. Então é muito importante esse feriado de amanhã. E também nós, na nossa vida, não podemos aceitar nenhuma discriminação e preconceito que seja feito na nossa frente, que a gente ouça alguma coisa errada, a gente tem que interferir e dizer, não é assim. Será que você não está percebendo que isso é preconceituoso, discriminatório, que pode ferir alguém, ofender alguém? Imagine você ter uma vida que você não sinta inveja de ninguém, que a inveja é a questão que foi levantada, que você não queira destruir ninguém, mas que você queira bem a todos os seres. E você cuide e faça com que todos se elevem, tanto no plano material quanto espiritual, porque os dois caminham juntos.
Então, quando ela pergunta como eu faço para atrair coisas boas para mim, o meu mestre me dizia, depende do seu coração. Se o seu coração é bom, se você acredita no bem, se você cuida das pessoas à sua volta, se você provoca circunstâncias benéficas, você naturalmente está criando o que nós chamamos de um karma benéfico e que vai trazer para você muitas benesses. Mas também é preciso ir atrás. Não fique esperando em casa que alguém venha chamar você para alguma coisa boa. Se você não se torna disponível, se você não se apresenta nos lugares, e não é porque fez uma vez, sabe? Eu conheço pessoas que dizem assim, eu fui procurar emprego, disseram que não tinha. E você não voltou mais lá? Cada dia, cada dia. Como eu comentei antes, quando eu fui morar nos Estados Unidos, eu precisava trabalhar. Eu casei com um americano, eu tinha o green card, que se chama licença de residência, por ser esposa de um norte-americano, mas eu precisava trabalhar. E eu não conseguia emprego, mas eu não desistia. Todos os dias eu saía. E teve um dia que eu falei, bom, uma agência de emprego me disse assim, há discriminação aqui nos Estados Unidos, você é sul-americana, as empresas norte-americanas não vão te dar emprego, procure empresas brasileiras. Eu já havia passado pelo Banco do Brasil, disseram que não tinha lugar. Eu ia para o Banco do Estado de São Paulo, quando o sinal fechou na rua, eu atravessei na direção, passei de novo em frente do Banco do Brasil, e a moça lá de dentro veio correndo e disse, nossa, eu estava te esperando, eu não tinha nem telefone nessa época. Você não deixou seu telefone, eu estou grávida, meu marido disse para eu não esperar mais, para eu ficar em casa, cuidar do meu bebê, o meu lugar aqui vai vagar. E eu fui trabalhar como recepcionista no Banco do Brasil em Los Angeles, que era belíssimo, um prédio no centro da cidade, tinha até uma fonte de água dentro do prédio. Era lindo, lindo. Foi uma bênção. Mas teve essa entrega, teve a procura. Eu fui procurar, eu não desisti, disseram não. Você vê o que era não num dia, foi sim no dia seguinte. Então não desista, vai atrás. Rochi Vinícius agradece a senhora porque o tem ajudado muito quanto à depressão. Que bom. Mari está nos acompanhando da Flórida, Sim. Renata está em Jundiaí também nos acompanhando. E em Stuttgart, na Alemanha, é a Nícia quem está conosco nesse momento também. Ela gostaria de aprender modos de controlar a ansiedade e o nervosismo frente aos desafios do cotidiano. Como se fala boa noite em alemão? Guten Abend. Viu só? Esse para vocês que estão aí. Então, como é que nós vamos controlar aquela pergunta? Controlar a ansiedade e o nervosismo frente aos desafios cotidianos. Então, eu tenho a minha técnica, vamos dizer assim, é respiração consciente. Quando a gente fica ansiosa, como é que acontece? Há uma contração do diafragma e a respiração fica alta, ela fica pulmonar, ela fica rápida, alguma coisa assim, ó. Não é mesmo? Isso é ansiedade. Então, como é que você trabalha? Trabalha a respiração. Você sente-se em algum lugar, endireite a coluna vertebral e procura fazer inspirações conscientes. Quando a inspiração for rápida, você apenas diz para você, essa é uma inspiração rápida. Quando ela vai ficando mais lenta, você diz, agora está mais lenta. Não se apresse, mas permita que a sua respiração fique mais profunda e mais suave. E você vai ver que com a respiração mais profunda e mais suave, você fica menos ansiosa. E você fica presente no momento. Neste momento que você pode planejar o futuro, programar-se, organizar-se, mas não querer controlar todas as circunstâncias. Às vezes a ansiedade é isto. Como que vai ser amanhã? O que vai acontecer? O que vão falar para mim? Como vai ser? Mais do que isso esteja pronta, esteja pronto para aquilo que o mundo possa trazer e que você tenha capacidade de resposta. Uma resposta porque você se autoconhece, confia em você, confia nesse cérebro humano, que é como um computador de última geração, que está processando as informações todas e tem capacidade de resposta. Confia. Eu acho que tem alguém na linha, é isto? Não, não é. Eu vi um boa noite, mas não é conosco. Sim, não era conosco, né? Diga, Rochi, o Max, ele mora no interior do Espírito Santo e ele tem praticado meditação sozinho, porque não tem sanga por perto.
mas ele acaba reconhecendo que todos os problemas sérios familiares que ele atravessa no momento são a presença de Buda para ensiná-lo e aperfeiçoar como lidar com eles. São os bodhisattvas, não são? É isso mesmo. Que maravilha, você então entendeu que tudo que nos acontece, mesmo as coisas que parecem que estão nos atrapalhando, são seres iluminados que vêm nos mostrar o caminho para a gente aprender sobre nós mesmos. No Espírito Santo tem um mosteiro maravilhoso, o mosteiro fica na cidade de Ibiraçu, que é pertinho, acho que é 40 minutos de Vitória, vale a pena conhecer, até alguns domingos, eu não sei realmente a programação, mas vale a pena procurar, porque é um mosteiro, o monge que está lá é o primeiro monge da Sotoshu brasileiro que ficou treinando no Japão, veio do Japão para cá, teve muita dificuldade de se estabelecer e hoje está lá um mosteiro maravilhoso, belíssimo, que cuida do meio ambiente, que faz meditação com policiais, importante. O policial, aquele que trabalha na rua, que está nesse estresse constante, poder encontrar seu eixo de equilíbrio, né, para poder cuidar melhor de si e das pessoas à sua volta. Então, se você está no Espírito Santo, procure um dia conhecer esse mosteiro que fica em Ibiraçu, perto de Vitória. Chama-se Encode. Carolina manda um olá a partir da cidade do México. Muito bem. Agora vamos mudar de assunto para negócios. Sim. Primeiro porque a Evelyn quer saber se ela vai conseguir abrir um negócio próprio. Ela quer saber se ela vai conseguir. E a Maria Alice, em Cotia, pergunta o que fazer quando uma sociedade não dá certo, mas ambos ficam ali sofrendo, sabendo que vai ser desfeito em breve. É bom começar a preparar-se. Então, se uma sociedade que não está dando certo e que você já percebeu que vai terminar, termine bem. Sem dívidas, sem um culpar o outro, mas temos que perceber. A gente fala que a pessoa sábia é aquela que lê os sinais do caminho. Então, se você leu o sinal do caminho, que essa sociedade já está chegando no seu momento final, lembre-se que tudo tem começo, meio e fim, e que possa ter um fim tão bonito quanto foi o começo. E quem sabe, num outro momento, vocês possam ter uma outra sociedade. Mas esta, se não deu, a gente reconhece, fecha com ternura, com respeito, sem dizer a culpa foi sua ou sua, mas não conseguimos desta vez, vamos nos preparar melhor, corrigir as faltas e os erros e que da próxima vez tenham muito sucesso. E se você quer, como diz a outra jovem, quero saber como é que eu posso conseguir abrir meu próprio negócio, programe-se. Fale com quem já tem o seu próprio negócio, veja as capacidades do mercado no momento, você tem que estar atualizada, sabe? Não é só um sonho, uma fantasia, tem que pôr o pé na terra, o pé no real e aí comece a fazer. E a sua confiança, se o que você for fazer vai ser benéfico para muitas pessoas, com certeza dará certo. Mas se você estiver pensando apenas no lucro pessoal, pode ser que não dê tão certo assim. Pense que o que você pode estar abrindo como negócio vai beneficiar inúmeros seres, seja o que for. Se você é a indústria de alimento, as pessoas estão produzindo, transportando, veja que qualquer negócio que você faz beneficia a inúmeros seres. Então, se você pensar assim, com certeza vai ter sucesso. Bom, Roshi, nos despedimos por hoje, não é? E recebendo um abraço de Porto Alegre, da Elis, recebendo um olá de Santiago do Chile, pela Fátima, Muito e bem. Florianópolis também, a Ania está conosco. Agradeço a todos vocês que nos acompanharam hoje e eu espero que os ensinamentos de Buda sejam portais do seu grande despertar. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.